A conversa de hoje tem o tema Sede Perfeitos. Vamos estudar hoje várias abordagens em relação ao sede perfeitos. Nós ouvimos desde pequeno, nós somos cobrados a perfeição desde pequenos. Naquele momento, quando a criança erra, que a gente é punido, né? Quando éramos criança ou quando se é criança, no momento que está punindo, que está cobrando, que está brigando, normalmente a gente interioriza essa necessidade de perfeição, essa autocobrança pela perfeição. E aí entra na escola, que os professores cobram nota 10, porque se for 7 não tá bom, se for 10 tá bom. Só que nem todas as matérias a criança é perfeita. Cada um tem uma facilidade para uma matéria, mas às vezes não tem tanta facilidade em outra. Só que se é cobrado a perfeição em tudo. Depois cresce na vida adulta, já se cresce com essa autocobrança, com essa necessidade de ser perfeito. E daí entra nas igrejas, também se fala sobre a perfeição. Porque se não for perfeito, vai para o inferno. Porque se não for perfeito, não agrada a Deus. E hoje eu quero trazer justamente essa reflexão. O que é a perfeição? O que as palavras? E daí eu trouxe diferentes livros para falar sobre o mesmo tema. O que a palavra nos fala sobre a perfeição? Em Mateus, capítulo 5, versículo 48, vou começar pela Bíblia. Mas aqui não é um centro espírita? Sim, só que nós falamos também da Bíblia, nós falamos também dos ensinamentos de Jesus, principalmente, né? Nós somos cristãos, assim como todas as igrejas. E nós também tiramos aprendizados da Bíblia, não necessariamente tem que ser só dos livros espíritas. E por isso eu trouxe para trazer essa mescla de ensinamentos. Então, no capítulo 5, versículo 48, eu vou começar um pouquinho antes, sobre amar os inimigos. Ele fala o seguinte, Mateus fala o seguinte: ouvistes o que foi dito. Esse trecho, ele vem do Sermão da Montanha, que Jesus ele fez um sermão na montanha para falar com as pessoas e passar as novas visões, né? os novos ensinamentos para aquela época. E um trecho, ele fala o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Em algum momento aqui ele falou, não peques, ou seja, perfeito em sentido material, carnal? Não, ele fala o quê? Amais o teu inimigo. Bendizei os que vos maldizem. E aí eu pego o que nós acabamos de ler no livro, que a nossa amiga abriu, justamente numa passagem que vem a calhar exatamente com a nossa palestra de hoje. O que ele fala? Para que a gente não fale mal dos nossos inimigos, para que a gente não abra a boca para falar mal das pessoas. Foi o que nós lemos ali no Evangelho há pouco instante. Então ele fala para que a gente não fale mal das pessoas. Aqui fala para que a gente ame os nossos inimigos. Aqui fala para que a gente
Orem pelos que vos maltratam. É fácil? Claro que não. Isso depende muito de uma evolução moral. E aí está a perfeição que Jesus nos fala. E aí está a perfeição. Não está no seguir minuciosamente como é que diz? Agora me fugiu a palavra. A cultura. As regras culturais que são impostas desde sempre. A perfeição não está aí. Mas adiante nós vamos ver como nós vamos saber, né, o caminho certo. Segundo os ensinamentos dos bons espíritos, a perfeição é vista como meta do progresso moral e espiritual, não como estado absoluto imediato. Progresso moral e espiritual. Na questão 619, Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? E a resposta veio: todos a podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que a querem procurar. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem. Olha só, a cada encarnação, a gente vai compreendendo melhor o que é o bem. Aí eu levanto uma pergunta: será que a gente sabe o que é fazer o bem? Será que a gente ajudar as pessoas, não fazer mal para ninguém? Será que só isso é fazer o bem? Qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivessem dependido deles se esclarecerem? Então, o que está dizendo aqui? A gente precisa de várias encarnações para evoluir moralmente, para um progresso, para fazer um progresso moral. E está tudo interligado com a questão do ser perfeito. Por quê? Segundo os ensinamentos, a perfeição é um progresso moral. Não está só nas atitudes. Está sim também, mas principalmente no nosso pensamento, no nosso sentimento, e daí sim as nossas ações. No momento que a gente está ali fazendo uma fofoca de alguém, será que a gente está fazendo o bem? E aqui, principalmente aqui na nossa região, que é uma cidade pequena, que muita gente se conhece, quem nunca, né? Quando não, se reúne as famílias e o que as famílias fazem? Falar da vida dos outros. E eu não vi nenhuma família que não acontecesse isso. Então, é normal se juntarem para falar: ah, tu viu o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com ciclano? Viu que fulano traiu ciclano? E ali vai. E daí vem o quê? O julgamento, que também falou ali na palavra da indulgência. O julgamento. A gente tem essa tendência. Ah, mas também fulana fazia isso, isso e isso, por isso que fulano traiu ela. Ah, mas já era visto. Né? São exemplos que mostram o que é o julgamento. Às vezes a gente acha que julgamento é só apontar o dedo, ou brigar, ou xingar. E não, julgamento, a partir do momento que você começa a falar sobre alguém, falando das atitudes ou criticando, isso é um julgamento, é uma forma de julgamento. E ali falou, quando a gente julga o próximo, nós estamos dando permissão para sermos julgados também. Ali fala que Deus nos julgará. Então, é a mesma coisa aqui encarnado. A partir do momento que nós estamos julgando as pessoas, nós estamos dando abertura para sermos julgados também. Só que daí a gente não gosta. Ah, eu posso falar do outro, mas se fala de mim eu fico bravo. Isso eu trago para a gente refletir.
Porque o ser desperfeito entra muito mais nessas questões pequenas, rotineiras, que a gente não percebe. A palavra perfeição, ela não significa ausência de falhas. Até porque somos seres encarnados aqui na Terra. Somos seres humanos. Todo ser humano, ele é pecador. Então não tem como ter um ser perfeito aqui. Não adianta a gente ter a ilusão de que vai ser perfeito, porque ninguém é. O único perfeito que esteve sobre a Terra foi Jesus Cristo. E ainda assim, foi torturado, foi morto, foi crucificado, para daí sim a palavra dele começar a ser espalhada e virar hoje o que virou, né? O tamanho e a imensidão do cristianismo. Mas olha o que precisou, né? Tamanho da tragédia, do tamanho do sofrimento que ele precisou passar para que hoje todos pudessem conhecer os ensinamentos dele e se propagar dessa forma. Perfeição significa amor, justiça e evolução moral. Por que o primeiro mandamento, primeiro e único que Jesus nos deixou, foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? O amor. Então, o amor foi o primeiro mandamento. Amar. E aqui fala o quê? A perfeição, ela significa o amor, a justiça e a evolução moral. Jesus ensina, a perfeição que Jesus nos ensina, ela é interior, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, sentimentos. Na questão 625, Kardec fez a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes extraviaram-na pelos falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Então, aqui ele mostra dois tipos de vida, né? A vida da alma e a vida do corpo. O que é? Tem os alimentos do espírito, como eu falei semana passada, e os alimentos do corpo. Nós temos um corpo físico, mas além deste corpo físico, existe muito mais que nós não vemos. Existem outros corpos, corpo energético, corpo espiritual. Só que a gente não vê. Então não quer dizer que porque a gente não veja, não quer dizer que não tenha. Como eu disse semana passada, o alimento do espírito, ele tem que ser tão frequente quanto o alimento do nosso corpo, da nossa boca, né? O alimento físico, né? A comida, o banho que a gente toma todo dia, a oração ela tem que ser diária, a fé ela tem que ser diária, as boas atitudes têm que ser diárias. Então naquela hora que vem assim, que começa todo mundo fofocar, que coça a língua pra gente falar junto ali, mas eu fiquei sabendo de tal coisa, é nessa hora que a gente precisa segurar. Opa, não. O que eu vou falar não vai ajudar meu irmãozinho. O que eu vou falar vai denegrir a imagem dele. Então eu vou ficar quieta. Isso é um exemplo de mudança de atitude. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Então, quando se fala em paixões, a gente pode abrir muito esse leque. Quando se fala em paixões da carne, a gente fala o quê?
tudo aquilo que o coração tá material, seja uma pessoa, seja lugares, seja os vícios, são as paixões da carne, são as paixões materiais. Aquela pessoa que não consegue chegar no final de semana e ir pro bar beber. Aquela pessoa que não consegue, e assim, eu não digo esporadicamente, ou aquela coisa com controle, de vez em quando, mas assim, aquela que é necessidade, não consegue ficar sem. Tudo aquilo carnal que a gente não consegue ficar sem é um alerta de que pode ser um vício, uma paixão. Paixão não quer dizer necessariamente entre cônjuges, né? Aquela paixão entre homem e mulher. Também, mas não só. Tudo aquilo que você depende e que não está alimentando a alma, que não está alimentando o espírito, mas só exclusivamente a carne. E aí eu entro inclusive de alimentos. Aquela dependência, por exemplo, por açúcar, por doce. É algo que prejudica o nosso corpo. E a gente sabe que prejudica. Só que mesmo assim a gente exagera. Isso é o quê? É falta, é consciência, mas é falta de autocontrole. Autocontrole. Alimentação. Hoje eu estava falando sobre isso com uma pessoa que falou para mim, de ontem para hoje tomamos 3 litros de coca. Eu fiquei, 3 litros de coca? Pelo amor de Deus. Como é que quer que o fígado aguente? Como é que quer que o rim aguente? Daí depois ele falou, já tá com pedra no rim. Mas é lógico. Se não cuidar do corpo, o corpo não vai aguentar. E a gente sabe, a mídia, ela fala, por mais que esteja ali disponível nas prateleiras, com várias promoções, mas isso não quer dizer que nós devemos consumir. A gente deve consumir aquilo que é saudável. Lá uma vez ou outra, tudo bem, mas todo dia um hábito ruim, ele vai prejudicar o nosso corpo. E nós vamos ser cobrados disso. Porque a gente sabe, tudo aquilo que a gente faz, que a gente sabe que está errado, nós vamos ser cobrados em algum momento. Ou nós vamos sofrer as consequências. Quando o corpo adoecer, é uma consequência das nossas más escolhas, da nossa má alimentação, dos nossos maus sentimentos, da nossa falta de autocontrole. A perfeição, ela é gradual. O espírito evolui pelo aprendizado das experiências da vida e das provas. Então, conforme vai acontecendo as situações da nossa vida, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, são oportunidades que nós temos de olhar para aquilo e melhorar, e mudar, e entender aonde estamos errando e aonde precisamos evoluir. Por quê? Se estamos fazendo tudo certinho, se estamos no caminho certo da nossa evolução, o peso, ele não se torna tão grande. A dificuldade, a cruz não se torna tão pesada, porque a gente aprende a se relacionar com os problemas e usar a fé. Então, se está pesado, é um convite que nós temos de olhar para aquela situação. Boa noite. A ação da consciência. O espírito sente o bem e o mal, podendo escolher o caminho do aprimoramento. A gente sabe intuitivamente quando algo está errado. A gente sente. Se parar e questionar a própria consciência em uma escolha ou numa situação, se a gente para, ora e pensa e escuta a própria consciência, a gente sabe quando alguma coisa está errada. E se não temos a atitude ou não fazemos a escolha que a gente sente que é certa, a consequência vai vir. Então, o caminho para a perfeição, ele é justamente a gente escutar a nossa consciência no que é certo
e seguir aquilo que a gente sente que é certo. Ah, mas a família toda está dizendo que está errado. Mas o que teu coração está te dizendo? O que você está sentindo? O que você acha que é certo? E aí pode ser para qualquer situação. Qualquer situação. Você tem que sentir e se questionar, né? Até que ponto que o meu racional está interferindo? Porque às vezes a gente raciocina, mas o que foi que eu aprendi que era certo a vida inteira? Só que daí o sentimento ele vem diferente. Aí fica naquela briga, a pessoa fica naquela briga entre o sentimento que ela quer, o que ela deseja, o que ela sabe que é o certo, e aquilo que a razão está mostrando, ou que as crenças familiares estão mostrando. Vamos um exemplo prático. Religião. É um exemplo bem prático. Família inteira veio de berço evangélica. Todo mundo. Mas aí tem uma pessoa naquela família que não se sente pertencente àquele lugar. E aí ela resolve estudar outras coisas. Vamos lá, nosso exemplo. Espiritismo. Começa a estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela família vai fazer o quê? Vai criticar? Aquela família vai dizer, mas meu Deus, você está indo para o diabo. Você está indo naquele lugar onde só tem coisa ruim. Mas o teu coração está te dizendo. E aí eu dou um exemplo meu. Esse exemplo é meu mesmo. Eu cresci em berço evangélico. E de repente, quando eu comecei a estudar, e não foi o evangelho, foi de outras fontes, que daí eu comecei a estudar sobre a reencarnação, sobre as leis universais, aquilo vinha como um conflito interno. Mas espera aí, eu aprendi a minha vida inteira que isso era errado. Só que eu sinto que isso está certo. E daí vem aquela briga. E aí, qual que é a escolha que eu vou tomar? Eu vou tomar a escolha, vou escolher aquilo que vai agradar a minha família, que vai dizer que eu estou no caminho certo, só que dentro do meu coração eu não estou? Ou eu vou escolher o caminho que eu sei, que eu sinto que é o certo, e vou contrariar a família? Isso é uma decisão que depende de coragem. Com certeza é uma decisão que depende de coragem. Só que se você não estiver no caminho que você sente que é o certo, você não vai ser feliz. Não vai. Não é pelo certo ou errado nessa colocação. Eu discordo da sua um pouquinho, mas respeito a sua opinião. Porque aonde leva a Deus, o caminho é certo. Só que tem interpretações diferentes, entendeu? Porque o jeito que você se sente bem no espiritismo, porque te explica que a outra religião não explica, consegue explicar. Sim. Mas leva a Deus também, entendeu? Mas eu digo em errado... A diferença então é só nesse caso. Sim, eu digo em errado em questão de que as pessoas dizem que é errado. Errado é falar que a minha mãe mexendo com demônios, as coisas assim. Isso! A minha mãe, na cabeça da minha mãe, o espiritismo é macumba. É porque eles não entendem essa parte. Exatamente. Acho que está mexendo com o morto. Deixar os mortos para os mortos. Não é. Não é bem assim. Exatamente. Mas é a ignorância familiar. Quando eu digo errado, é desse lugar de família. Porque as pessoas apontam o dedo. E principalmente aqueles que não conhecem. Que estão na ignorância de algo. E a gente tem essa tendência a criticar ou achar que é errado sem ter o conhecimento. É neste lugar. Lá na Filomena está ficando. Eles falando, sexta-feira é feriado. Mas você tem que vir trabalhar. Por quê? Se o evangélico não acredita na Nossa Senhora dos Prazeres, então você tem que vir trabalhar. Brincando, né? Mas é por aí, né? Cada um na sua crença. Mas só que leva a Deus, tem que bem certinho. Pensar que vai a Deus. Né? Exatamente. E aí entra a questão da intolerância. Tem muito, né? A questão da intolerância religiosa. Mas é nesse lugar de certo e errado de que a nossa sociedade coloca. Eu fui muito criticada, já digo, pela minha família quando eu entrei nesse caminho. Como eu disse, a minha mãe achava que espiritismo era macumba e era magia negra. E hoje eu aprendi a respeitar todas as religiões, mas por quê? Porque eu estudei elas. Hoje eu já sei que a Umbanda, por exemplo, não trabalha só com magia negra. De que aquelas oferendas que às vezes a gente vê lá no mar com frutas, aquilo lá não é para fazer um mal para as pessoas. Aquilo lá não é magia negra. Só que a gente só vai saber quando a gente se permite tirar o véu da ignorância e estudar, e analisar, e sentir. Daí você estuda, você lê várias fontes.
e você vai sentir no teu coração aquilo que tem um chamado. Qual é o teu chamado? Cada um tem o seu chamado. Cada lugar, cada casa, cada crença, ela vai conversar com um perfil de pessoas. E cada perfil de pessoas vai se sentir bem em algum lugar. Então, cada um, o que eu, Tariane, o que eu defendo? Cada um tem que seguir o seu coração. Tem que estar onde se sente bem, sem olhar a opinião dos outros. Que é algo que é desafiador, principalmente em cidades menores. Porque se tem muito essa questão cultural do agradar, do estar no padrão do que os outros acham certo. E é aí onde que eu digo, sinta, traga para o seu coração, pede orientação para Deus, para a espiritualidade, para o anjo de guarda. Qual que é a decisão certa? Qual é a solução certa para o seu problema? Cada um tem uma área onde tem mais dificuldade. E aí, voltando para o nosso tema, os caminhos para a perfeição, os princípios práticos que são ensinados pelo Espiritismo e pela Bíblia e por Jesus, falam que amor ao próximo é a base do progresso moral. Está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, ele fala, ele tem vários capítulos que falam sobre isso. Então fala sobre o amor ao próximo, que é a base do progresso moral. Tem vários textos aqui. Pagar o mal com o bem. São todas matérias, não, mas são todos ensinamentos que ensinam justamente sobre essa evolução moral. O que é essa evolução moral? O que é esse progresso moral? Numa palestra de alguns minutos, a gente não consegue abordar isso profundamente. Mas as escrituras, os textos, os livros estão aí disponíveis. E é algo que eu convido a todos a estudar. O que é essa evolução moral? Principalmente quando nós temos essa autocobrança. Aquele que tem essa autocobrança, que não se sente perfeito, que não se sente digno, que não se sente merecedor das coisas boas da vida, principalmente, eu convido a estudar sobre o progresso moral. Porque todos somos filhos de Deus, todos somos merecedores, todos somos dignos de viver coisas boas, de viver bem, de ser feliz. Quando a gente não é porque em algum lugar nós mesmos estamos se perdendo. Algum lugar a gente não está sendo tolerante, algum lugar a gente está deixando maus sentimentos tomar conta. Pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bate a face direita, apresentar-lhe a outra também. Todos os ensinamentos que estão tanto aqui quanto aqui, que ensinam a gente a exercitar esse caminho para a perfeição. E quais são os obstáculos? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Essas são as principais barreiras do progresso moral. Orgulho, egoísmo e vaidade. E o egoísmo, quando a gente fala de egoísmo aqui, não é só aquele egoísmo de não querer dividir ou não querer dar. Tem várias formas de egoísmo. Um exemplo bem prático é o egoísmo de uma mãe com um filho, por exemplo. O filho cresceu, quer ir embora, quer seguir a vida, quer seguir a faculdade, mas daí aquela mãe, de repente, aquela galinha que quer os filhos embaixo da asa, ela não quer deixar. Mas ela não quer deixar por medo de que ele vai sofrer, por medo de que não vai dar certo, por medo de que ele quebre a cara. Isso é um egoísmo. É uma forma de egoísmo. Porque
nós devemos deixar, né? Assim como nós devemos viver a nossa vida segundo aquilo que a gente sente que é certo, que a gente sente que deve viver, nós devemos deixar os nossos também, né? Então esse é um exemplo de egoísmo que nem sempre a gente percebe, mas que é. Essa semana que passou, a gente passou viajando, né? Minha filha mora no Mato Grosso, a gente foi lá fazer a mudança dela. E algo me chamou a atenção que o Eduardo falou para ela. E ela, dirigindo lá dentro da cidade de Campo Grande, né? Ele falou assim para ela: minha filha, eu estou sentindo orgulho de ver como você sabe se virar. Né? Então entra nessa questão que tu falou, e né, ela foi embora, claro que a gente quer ver eles por perto, mas nem sempre é assim. Né? Então ela foi morar longe, ela se virou, ela aprendeu, e isso a gente ensinou para ela, tanto para ela quanto para as irmãs, desde pequeno. Nós nunca fomos aquela coisa assim de que não, você não pode, você não deve, que você... Né? A gente sempre mostrou a realidade para elas, de como que é. E daí o Eduardo falou para ela assim: o pai está se sentindo orgulhoso de você saber se virar numa situação dessa. E é para isso que a gente cria os filhos, porque com a super proteção, o que acontece? Eles não sofrem quando estão pequenininhos ali. Mas depois que eles ficam grandes, daí eles vão sofrer, porque daí eles não sabem lidar com as situações conflitantes que tem no mundo. Isso que ela está com duas crianças, né? Só acrescentando o que a Anice está tentando dizer, aqui, é assim, o que a gente vê hoje na nossa sociedade? O que a gente vê dentro da nossa família? Porque eu e a Anice, a gente foi criticado quando ela começou a falar. Quando a gente escolheu a doutrina espírita, sendo dois católicos, uma beata e um crente a santos e devotos, né? Então, assim, hoje nós estamos estragando nossos filhos, né? Pais estragando os filhos, filhos estragando os pais. Por que isso? Porque temos que criar uma sociedade melhor. Temos que criar umas crenças que não tem um quê? Como assim? Vamos dizer assim, a gente viajou, né? A gente deu quase 24 horas de viagem, quase parado, para ir, mais para voltar. Então, assim, e o que a gente via nas estradas, né, onde a gente parava? Aqueles homens trabalhando, e de repente o celular na mão: ó, eu estou em tal lugar, eu estou aqui, estou bem, a tal hora eu vou te ligar de novo, porque onde que eu vou estar? Não pegar a confiança, né? E aí nós saímos daqui na terça-feira passada, e eu não falei para minha família o horário que nós ia sair. Eu saí. Aí quando eu peguei ar, né, quando a gente chegou, que eu liguei meu celular, coloquei, né, aqui está uma enxurrada, onde é que tu está, onde vocês estão, como vocês estão, aquela preocupação que é normal, né? Mas assim, aquele medo incondicional de dizer assim: aonde vocês foram deixar a filha de vocês? Então, assim, nós não deixamos eles sair. Eu queria ter a casa deles ali do lado da minha casa, eu queria que eles estivessem ali. Mas daí ele estudou, né, se formou, ela estudou, ela se formou, ela fez uma faculdade, para ficar aqui, que é onde que a gente não recebe, vamos dizer assim, agora vamos partir para o lado material, né? Não somos reconhecidos. Aí o Rosane, que veio de Minas Gerais, né, estudou, fez uma faculdade, está, né, quanto tempo longe da terra natal dele. Então, assim, isso fora muito, né, pegando o exemplo do Rosane, mas assim, pegando vários exemplos, múltiplos exemplos. Hoje eles estão em Campo Grande, mês que vem vão estar na Bahia. Daí a minha irmã disse assim: por que tu deixar a tua filha aí? Que veio que ela disse, aquele preconceito de deixar aí.
O egoísmo. A minha cunhada pegou e disse assim pra mim: meu Deus, quando eu vi aquela foto, vocês colocando a mudança dela lá no container, eu quase ouvi chorando. Estranhei, eu disse, mas chorando por quê? Qual o motivo de tristeza, né? Qual o motivo da tristeza? Né? Então, assim, é coisa pra gente pensar, né? Que tudo está nas crenças. né? E daí, pessoas assim, apego, né? Aquela coisa. é onde pessoas assim acabam influenciando na vida dos seus. E agora, para encerrar, aonde que vem a frustração, depressão. Ela protegeu tanto a filha dela, que a filha dela hoje tem 30 anos, faz 2 anos que ela está namorando. Então a filha dela não viveu, ela não viveu a adolescência, ela não viveu a infância, porque era tudo aquela coisa ali, ó. A superproteção. Imagine, né? Aquilo que tu falou no começo, falando mal da família, né? Isso estamos falando. A gente está falando da família. Está comentando, né? Mas... A gente está julgando a família. Então veja como é que é o início de uma construção, um debate. Isso todos nós fazemos em casa, com os nossos e com nossos vizinhos. Então, tomar cuidado. Mas tem um cara assim, tem notícia e tem fofoca. Assim, fulana comprou um carro. Uma notícia. Aquele carro que a fulana comprou, eu não devia comprar, porque é ruim. Aí já é julgamento. Entendeu? Tem diferenças. Você pode conversar, né? Você conversa de um jeito, né? Fulano fez isso. Beleza, fez isso. Você está comentando. Eu não falei que fulano fez. Aí já está julgando. Já é julgamento. Onde que entra a maldade. Igual você estava falando aí, que a gente tem que criar filho por mundo, né? Os filósofos já falavam, tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes. É aí que acontece. Se você deixar se virar, você é uma pessoa forte. Mas se você ficaria só protegendo, aí você vai daqui, você vai embora, que adulto você criou? Fraco, né? Tu falou 2 coisas, que era a minha avó, a mãe da mãe falava para nós quando era pequeno, que ela dizia assim, coisas, né, da vida. Meus filhos, vocês prestem atenção como os tios de vocês trabalham, o pai de vocês trabalham. Vejam e ensinem. A minha avó falava para mim, alguns conheceram. A minha mãe dizia assim, quando eu casei com a Nilceia, né, a gente saiu que nem 2 loucos, cada um com uma bolsinha, e fomos bater em as ruas, de lá para baixo, e né, só o lenço e o documento. A minha mãe dizia assim, a gente cria o filho para o mundo. Eu digo, mãe, eu estou aqui, mãe, e ali, isso há 35 anos atrás. Aí, quando a Duda, a minha filha e o Jean falaram assim, nós vamos embora, vamos trabalhar fora. Daí eu disse, não, mas... Aí a ficha não caiu. Aí o Jean olhou assim para mim e disse assim, não entendeu ainda, né, Dudu? Eu disse assim, o que eu não entendi? Nós estamos indo embora. A gente vai pegar a Duda e a Lorena e nós vamos embora. Aí eu comecei a pensar assim com ele. Aí eu vi que meu coração começou a apertar. Por que começou a apertar? Porque foi a maneira que ele me mostrou aquilo que a minha mãe tinha falado. Que foi o que o Rosana falou agora. A gente não pode se apegar. A gente tem que deixar crescer. Não podemos podar. Porque hoje, voltando ao que eu comecei a falar, nós podando isso, nós vamos criar um adulto cheio de mágoas, De frustrações. né? Então, assim, gente, eu peço para vocês aqui, junto comigo, assim, ó, mentalizar, mudar. Porque o que ela estava falando ali, eu estava pensando no começo, quando eu e a Aniceia começamos, nós fomos criticados. Por que nós entramos na doutrina espírita? Aí um dia eu entrei lá em Laje, nem era aqui, lá em Laje. Eu entrei, eu sentei e veio uma pessoa e disse assim, se acalma que daqui a pouco vamos cortar o pescoço de uma galinha. Eu olhei para ela assim, tipo, como assim? Daí ela disse assim, não foi o que te falaram hoje? E realmente alguém tinha me falado aqui. E ela não me conhecia, não conhecia de onde que eu era. Mas a gente demonstrava
Tá? E o medo, né? O medo medo. do novo que tem no É verdade. espírito. A gente tem medo do novo, tem medo do despertar do conhecimento. Então a gente tem que ter esse cuidado. São situações que a gente tem que orar e vigiar. Né? E voltando, acho que umas 4 reuniões atrás, aquele que tiver ouvido que ouça. Foi falado aqui. Né? Então, assim, vamos ouvir mais, falar menos. Parar o julgamento. Se policiar. Você tem uma frase que eu escuto nas conversas, assim, geralmente eu escuto, isso e todo mundo queria ter escutado. Eu tenho antipatia dessa frase quando fala assim: eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Porra, você está vivo, você está com saúde, você está trabalhando, você tem estudo, você não quer que seu filho passe isso por quê? Isso me dá uma... Eu fico arrepiado de raiva quando escuto essa frase. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Para. Tem que passar, está aqui na vida para passar, para aprender, para se fortalecer e para seguir. E o filho dele vai fazer a mesma coisa, vai seguir, aprender, evoluir, passando, pisando em estrada cheia de pedra. Por que só passar no asfaltozinho ali? Esse negócio de não quero que meu filho passe o que eu passei. É aquilo, a gente vem na família certa, né? Cada um vem na família que escolheu. Então, a família que a gente escolheu, ela vai despertar em nós tudo aquilo que a gente vai precisar evoluir. Se desperta sentimentos negativos, é porque a gente precisa justamente trabalhar nesses sentimentos negativos. A influência, um dos obstáculos à perfeição é justamente a influência do ambiente e das más companhias. Então, não adianta dizer que estar no ambiente errado vai tornar as pessoas certas, porque não vai. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo é vibração. Então, lugar de baixa vibração, como é que vai ser bom para alguém que está buscando, por exemplo, evoluir? Aprender, deixar as más tendências, né? Não vai. Então, a influência do ambiente e das más companhias também influenciam. A questão 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? E a resposta é como se o cometesse. Aproveitar dele é também participar. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se a encontrando pronta ele a usa, é pois que aprova e que o teria feito ele mesmo se pudesse ou se ousasse. Então, não fui eu que fiz, foi o fulano, mas se a gente estava junto, a gente é tão culpado quanto. Aí eu dou um exemplo de um conhecido que ele estava na mesa, ele estava num lugar lá em Lages, na mesa com outras pessoas. E esses outros, eles estavam sendo procurados pela polícia por tráfico. E o meu conhecido, meu cunhado, na verdade, ele estava junto. Só que ele tinha conhecido naquela noite, através de um outro amigo, aquelas pessoas. Ele não estava no grupo, ele não era parceiro deles. Mas ele estava ali por um amigo em comum, na mesma mesa, quando a polícia bateu. Resultado, foi preso, foi torturado, foi castigado, saiu da cadeia com as costelas quebradas, porque ele estava no lugar errado, com as pessoas erradas. Talvez se ele estivesse lá, mas não estivesse naquela mesa, nada tinha acontecido. Mas ele estava no mesmo lugar, na mesma mesa com aquelas pessoas. Então, até você provar, ou até você se diferenciar daqueles, né? Ou, outro exemplo, quando alguém está fazendo, um grupo está fazendo alguma coisa, né? Aí entra mais para os adolescentes, né? Que acabam sendo mais influenciáveis nessa fase da vida. Está ali num grupo de pessoas. O que é comum? Se tem um monte de gente ali fumando, bebendo, vai oferecer. Eles oferecem, porque eles acham legal, eles acham certo, eles acham bonito, e daí eles vão oferecer. E daí entra o quê? Se um diz não, já começa o bullying.
Ah, porque você é fraco, porque você é isso, porque você é aquilo. E daí se deixa influenciar. E quantas vezes nós também adultos a gente não acaba sendo influenciados por outros, ou pelo ambiente, ou pelo grupo que a gente está inserido. Então eu deixo essa reflexão para a gente analisar em que grupos estamos inseridos, em que perfis de pessoas estamos inseridos, estamos convivendo. E a importância da paciência e da perseverança, pois a perfeição ela é fruto de trabalho contínuo. Orar e vigiar. Por que se fala tanto nessa frase? Orai e vigiai. Porque em todo dia, a gente é alvo de situações, de notícias que podem baixar a nossa vibração, que podem nos fazer ter sentimentos ruins. Quando aquela pessoa assiste todo dia os jornais, né, a mídia, e começa a ver tanta coisa ruim que acontece, ela vai ficar ali feliz no planeta, no município, no país que ela está? Ela vai ficar feliz? Não, ela vai achar o quê? Nossa, nosso mundo está se perdendo. Por quê? Porque ela está sendo contaminada pelas mídias que só mostram as coisas ruins. Dificilmente a gente vê coisas boas, a gente vê muitas coisas ruins. E aquilo vai contaminando a nossa energia. Então, até que ponto a gente pode se deixar contaminar? Em contrapartida, existem muitas coisas boas acontecendo. E também existem muitas justificativas para as coisas más que estão acontecendo. Então, quando a gente começa a entender, a estudar, a olhar para aquilo por um ângulo diferente, a gente deixa a nossa própria vida mais leve. Porque é sobre isso, é sobre viver bem. Né? Não tem como estar aqui e não ter problemas, porque a gente está aqui para aprender e para evoluir. Então as coisas ruins, os problemas, as dificuldades, elas vão acontecer, as barreiras vão acontecer, a dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, isso vai acontecer, porque é justamente isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio aprender a lidar com as próprias situações, com os próprios sentimentos, com o próprio ego, com o próprio egoísmo, que em algum grau todos temos. Então a gente veio para cá para aprender a trabalhar com cada coisa. E quando a gente olha para os problemas, para as dificuldades, para o mundo do jeito que está, com uma forma mais empática, com uma forma buscando o que eu posso fazer de bom, não é sair reclamando. Ou esses dias nós encontramos uma pessoa na praça que eu nem conhecia. E daí só começou a reclamar, porque o país está assim, porque o país está assado, porque as empresas já estão fechando, porque já daqui a pouco vai começar os assaltos, porque daqui a pouco vai estar todo mundo desempregado. Olha a energia que vai espalhando por uma coisa que é visto. Está aqui, ó. Está aqui. E será que está aqui porque é um desastre? Ou está aqui porque tem um propósito? Tudo que acontece na vida da gente, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, ele tem um propósito. E nós estamos num país, num planeta, que está caminhando para a regeneração. Então, vai ter que ter mudança de vibração, vai ter que ter mudanças drásticas. E tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo é justamente por causa deste movimento vibracional que precisa acontecer. Então, no momento que a gente está criticando, a gente está se contaminando. No momento que a gente está orando, olha a diferença. Em vez de eu criticar os países, eu posso fazer o quê? Eu posso orar. Eu tenho escolha. Eu posso orar. Eu posso pedir a Deus. Deus, eu oro pela paz no mundo. Eu oro pelas coisas boas. Eu oro para que as pessoas vivam bem. Né? Olha a diferença. Então, orai e vigiai, orai a todo momento. Orai quando vir um sentimento ruim. Orai quando ver coisas ruins, quando ouvir coisas ruins. Orai. Orai quando tiver medo, orai quando estiver inseguro. Orai quando estiver na dúvida. Orai e vigiai. Vigiai o quê? A boca, o que a gente fala, o pensamento, as nossas atitudes. Então, orai e vigiai. E tenha esse amor próprio, né? De não se exigir tanto, não exigir tanto de si mesmo, não exigir perfeição em todas as áreas, em todas as coisas, porque isso vai realmente nos levando cada vez mais para o buraco,
para a depressão, para a ansiedade, para o medo, para o sentimento de não ser suficiente, para o sentimento de não dar conta, para o medo de viver. Como ele deu o exemplo da filha, ela ousou, ela teve coragem de sair daqui, do ladinho da casa dos pais, para ir viver, para ir buscar coisas novas, para conhecer novos lugares, para trabalhar, para ganhar mais, enfim, seja qual for o motivo dela, ela teve coragem. E nós? Quais são as oportunidades que a gente deixa passar pela nossa vida por falta de coragem? Será que se aparecer uma oportunidade agora, vamos lá, vamos embora para Bahia, quem vai? Quem tem a ousadia de olhar para si e dizer assim, eu vou? Independente se vai dar certo ou não, independente de se saber o resultado ou não. E aí eu deixo a reflexão. Olhe para dentro de si, para a sua situação, para a sua vida, para os seus problemas e busque o melhor. Busque a felicidade, a alegria, o amor próprio. Vou embora pro circo. Vou embora pro... alegria, diversão, vamos embora pro circo. Você sabia que quando eu era criança eu queria ir embora pro circo? Eu tinha um sonho. Nunca apareceu um circo para me levar. Eu tenho intenção com bigode, eu já tenho, só me guardei.